for corno, levante o braço. Não tenha vergonha do que você é. Vamos lá, José, nome completo, José da Luz Bento da Conceição. pai e mãe, Antônio Francisco da Conceição. Mãe Maria da Conceição Bento. data do seu nascimento, Dia 2/2/1982. seu endereço, QNN 3, Conjunto G, Casa 26, Ceilândia Norte. você tem filhos, senhor José? 3 filhos, senhor. Eles moram com quem? As duas moram com a mãe no Maranhão e o meu filho está em Minas Gerais, o mais velho. Você estudou até que sério, José? Até a quinta série, sim. Estava trabalhando? Sim, senhor. Trabalhava com o quê? Porteiro. Carteira assinada? Fechada? Carteira assinada, senhor. Já foi preso alguma outra vez na vida, José? Não, senhor. Quanto tempo você estava morando aqui no DF? Senhor, 16 anos. Já tem bastante tempo, né? Primeira vez que você é preso? Primeira vez. Você não respondeu nenhum outro processo criminal? Não, senhor. Graças a Deus, não. Sobre esse fato, o senhor tem um direito constitucional de ficar em silêncio. Não é obrigado a responder nenhuma pergunta que lhe for feita, mas é o meio que você tem de exercer sua defesa e expor sua versão. O senhor prefere falar ou quer ficar em silêncio? Só responder as perguntas do meu... A defesa, eu vou adiantar, a defesa tinha falado comigo que você teria interesse em responder as minhas, a defesa do jurado. Sim, senhor. É isso? Correto. Tá. Qualquer coisa, se você não quiser responder nenhuma pergunta, só falar, tá? Sim, senhor. Não quero responder isso, Tá tá? ok. Eu vou dar início. Senhor José, você está sendo acusado do feminicídio da Patrícia do Nascimento Feitosa, mediante são 4 qualificadores aqui que o Ministério Público te imputa. Se é verdade, o senhor matou a Patrícia do Nascimento? É, sim, senhor. E por que você matou e como que você matou ela? Senhor, primeiro eu matei porque... primeiramente, eu queria pedir perdão a todas as mulheres, que isso não é de mim fazer isso, não. E que eu fiz isso foi porque, através de muita provocação. E não foi a primeira nem a segunda vez que ela veio me traindo. Sempre que eu chegava do serviço, 8 horas da manhã, tava com poucos minutos que ela tinha acabado de chegar da rua, do frevo, doidona como ela sempre vivia. Mas a princípio que ela entrou na minha casa pra gente só curtir uma meia hora, e foi ficando. Os primeiros meses foi só namoro, foi só tudo de bom que tinha pra acontecer, foi bom. Aí depois disso aí pra frente já veio as provocações, falar que eu era um ninguém, que eu não era o crime, que eu era o creme, que tinha que puxar a cadeia pra virar homem, que ela tinha como é que ela já tinha ficado com gente mais bandida que eu não sei o quê, que eu não era de nada. E eu sempre levava, e o que mais me dava esperança é que quando ela postava foto nossa na internet, ou que a gente andava na rua junto, ela encontrasse alguém, as pessoas curtiam a foto, por exemplo. Aí falava, nossa, que bom, parabéns, você merece. Aí o que me motivava e me dava mais esperança era que ela respondia, eu não falei que nem não falei? A gente não vem no mundo não é só para sofrer, é nossa, uma hora ela vai cair em si que nós estamos juntos para a gente somar. E que ela já sofreu tanto quando a gente foi morar junto, depois do dia que ela entrou na minha casa, ela não saiu mais. Aí quando a gente viu que estava junto, que ia ficar junto, aí eu falei para ela, ó, eu já vivi com 5 mulheres e tal. Eu já traí todas elas, já vi que isso aí não é a gente que tá traindo. A gente tá sendo traído pensando que tá traindo. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, vamos fazer assim, ó, de onde tu veio, o que tu já fez, e de onde eu vim, o que eu já fiz, nos trouxe até aqui. Então, daqui para frente, vamos ser só nós dois, sem colocar mais ninguém. Não tem traição. Se for para ser juntos, se tá certo, vai ser assim. Não, tá bom, então. Aí foi, os 3 meses foi só maravilhas. Aí teve muita traição. Até então isso aí eu ficava só, será que é verdade? De boa. Nem ninguém falando, eu percebendo. Aí quando veio na cara dura, uma vez, dessa do Binho que a irmã dela falou, todo mundo percebeu como é que ela tava se abrindo com os caras que estavam do nosso lado, assim, o cara não tava jogando indireta pra ela e ela, tanta gente, só ela abraçava. Tá, aí nosso dinheiro acabou, eu fui, irmão, vamos pra casa? Vamos pegar o dinheiro que tá lá em casa, que o dinheiro aqui acabou. Aí então tá, vamos. Aí nós saímos os dois de mão dada, nós fomos pra casa de mão dada, entramos, abri a porta, entramos dois juntos de mão dada, a chave ficou na porta. De boa. E quando entrou, já entrei rapidamente pra mim no banheiro, aí tô no banheiro, nosso banheiro não tinha, que eu morava só, aí era pequenininho o espaço. O banheiro não tinha porta. Aí já fiquei aqui no banheiro, no vaso, mijando, enquanto eu tô mijando, ela sabe onde que tava o dinheiro, tava dentro da Bíblia. Ela tô mijando aqui, ela já foi na Bíblia rapidão, pegou o dinheiro
pegou rápido, vupi, já correu e puxou a porta de uma vez, bateu a porta e trancou. A chave já deu uma volta tão forte que a chave trincou embaixo, rachou, né? Ficou torta. E já foi embora. Aí eu voltei, rapaz, para aí, para aí. Aí eu voltei lá, chamando ela e ela não, já desceu a escada correndo. Aí eu falei, não acredito nisso não, tá de palhaçada. Aí fiquei, abri a janela e vi ela foi embora. Aí fiquei olhando. Aí pelo jeito dela, do que ela gostava de fazer, de andar com grito, com esparro na rua, que ela, como fala a pessoa na gíria da favela, ela era esparro. Aí eu fiquei olhando e falei, eu não vou fazer isso, eu não vou entrar nesse jogo aí não. Mesmo que eu tinha o meu serviço, tinha que prezar, né? Porque tinha. Nossa, nós tínhamos uma vida legal, cara. Nós tínhamos uma vida. Desculpa, senhor. Nós tínhamos uma vida boa. Era eu chegar de serviço, nós só tinha um celular, só o meu celular. Quando eu conheci ela, ela não tinha celular. O celular que ela usava era da filha dela. E o meu celular, eu precisava do meu celular no meu emprego, mas eu deixava o celular para ela. Ela ficava, não pode ficar à vontade, fica aí de boa. Só não quero que traz ninguém para cá para casa. Porque eu não gosto de muita muvuca, eu não gosto desse negócio, não. Fica à vontade. Tu tem tua mãe bem, quiser ir, fica à vontade. Ela não ia onde a mãe dela, porque eles não se falavam, que eles só brigavam. Ah, Ana Paula, que eu não tô aqui para criticar ninguém, falar de ninguém, não, mas ela, essa daí era uma das que batia nela, quando ela roubava, que ela era 5-5, então ela fazia o corre dela e levava, assim, um presente para cada um dos filhos dela, levava. Quando ela entrava na casa da mãe dela, lá com a sacola cheia, ela ficava lá até então. Quando a sacola secava, ela saía de lá chutada por a Ana Paula. Sim, senhor. Mas por que que o senhor... Por quantas facadas que o senhor deu, né? Senhor, quando me perguntavam, antes de eu receber a citação, eu falava que eu vi só 3. Aí, quando chegou a citação, fala que é 21. 21. Isso, Por que que você fez isso? Por suposta traição? por traição. No dia da traição, de 24 de dezembro, a gente tinha deixado um dinheiro no Sol Nascente, que a gente ia alugar uma kitnet lá, uma casa lá. Aí então, amor, já que a gente não vai alugar essa casa, vai buscar o dinheiro lá. Aí eu fui buscar o dinheiro. Quando eu voltei, quando eu cheguei com o dinheiro, ela já tava se arrumando, que a gente ia, né, passar o Natal junto. Ela já tinha tirado foto, que ela tinha se depilado, tinha feito tudo. Ela tinha tirado foto da Pepeca, tinha mandado pro cara. Ficou na sua cabeça você largar ela, você seguir sua vida e deixar ela seguir a dela? Antes eu já tinha feito isso com essa Leila que essa mina falou, e eu ia fazer com ela, já tinha arrumado minhas coisas, colocado dentro da mochila, e falei pra ela, eu não tenho nada não, mas já que você não quer ir embora, você pode ficar aqui e eu saio. E mesmo eu saindo daqui, como eu gosto de tu, cara, eu queria que a gente ficasse junto pra sempre, mesmo que eu saindo daqui, você pode escolher uma casa, eu te ajudo a pagar 4 meses, pode deixar que eu pague a casa. Eu não vou mobiliar, que eu não tenho essa condição de mobiliar de uma hora para outra, mas a gente vai comprando as coisas devagarzinho. Não me importa com quem tu tá. Se não quiser receber o dinheiro da minha mão, eu entrego para tua mãe, para quem tu quiser. Tá, aí eu ia sair fora com a mochila, aí já tava arrumada, ela puxou na minha camisa e falou, tu vai para onde? O que tu tá fazendo? Eu falei, não, eu vou embora, já que você não quer sair, eu vou embora. Ela falou, tu vai sair fugido por quê? Tu não vai sair fugido não, tu não é talarico, não é pé de pano, não é pilantra. Tu mora na quebrada que tem respeito aqui, os pessoal te respeita, eu respeito todo mundo, por que tu vai embora? Eu falei, então aproveita e tu vai embora já que eu não posso ir, tu não quer que eu vá, por que tu não vai embora? Eu não vou embora não, que tu mexeu foi com uma mulher, e eu só saio daqui só se tu me der um dinheiro, só se tu me der pelo menos 10 mil. Falei, caramba, velho, eu não tenho esse dinheiro não tenho dinheiro nem pra mandar pros meus filhos esse dinheiro todo aí. Aí começava a briga. José, Sim, senhor. quando você começou a facada, como foi? Onde que ela estava? Onde o senhor estava? Isso, a gente tava no privê, foi deixar um presente pra filha dela lá e resolvemos ficar bebendo lá. Só que aí, como ela já tinha mandado foto pra esse cara morava no privê. Aí lá, ela tava lá, nós tava de boa, até então só nós dois sentados lá em volta, bebendo. Aí quando esse cara chegou, que já tava combinado todo mundo, eu não sabia de nada. Aí quando esse cara chegou, já chegou puxando 2 máquinas, né? Quando ele, até então ele chegou para uma moto lá, ela tava conversando de boa. Só tinha dado um vacilo, eu pedi pra ela, não faz isso não que eu tô aqui, pelo menos agora me respeita que eu tô aqui. Não, mas cara, ele é viado. Eu falei, não quero saber se é Deus que tá ali, cara, só me respeita. Tava de boa, conversando e olhando no olho os dois. O cara chegou, deixou a moto lá. Quando o cara veio de lá pra cá, já puxou as 2 máquinas aqui. Na hora que ele puxou, eu olhei assim, eu falei, vixe. Quando eu falei assim, que eu fui falar com ela, ela já tinha se transformado já. É, Não, tipo, a minha pergunta foi essa. Você estava em casa? nós estávamos no privê, numa distribuidora no Não, quando privê. as facadas foram... Foi em casa, Então, assim. O onde que ela estava? Em casa? Onde o senhor estava? que aconteceu, a facada? É, no considerado quarto. No nosso quartozinho. Ela estava dormindo? Ela estava... Não, tava acordada, tinha acabado de chegar. Eu cheguei em casa umas 9h30, 9h40 do privê, que eu fui a pé, e ela ficou. Quando o cara foi deixar ela de moto, eram umas 2h,
2h35, mais ou menos isso, 2h35, na hora Você que já ela... estava em casa, ela chegou depois. Eu dei, ela chegou depois. E aí, o que aconteceu? Você já estava com a faca esperando? Não, quando ela chegou, eu tava dormindo, né? Que eu tinha chegado cedo. E eu não quis mais beber pra não ter motivo de, né? Que eu sabia que a gente ia brigar e ela chegar com desaforo. Aí eu tava dormindo. Quando ela chegou, já chegou na porta batendo e chamando meu nome completo. Ela sabia que eu não gostava. Abre a porta, José. Abre a porta, Zé da Luz, eu sei que tu tá aí dentro. Abre a porta, cadê você, comédia? Aí eu fui lá, acordei, abri a porta. Eu falei, abri a porta, falei, pra que isso? Ela já empurrou a porta, entrou, toda maloqueira do jeito dela, e só lembro dela ter falado isso. Todo mundo já sabe. As duas mãos fez assim. Todo mundo já sabe. Aí não teve muita coisa mais, não. Só peguei a faca e quando eu fui ver, já tinha feito já. Antes dela chegar, o pessoal tá falando que eu tentei matar ela afogada, que eu não fiz isso aí, não. Quando eu cheguei sozinho, que eu tava muito com raiva dela, mas não ia valer a pena matar ela, que, nossa, velho, não ia passar minha raiva, não sei o que e tal. Aí eu tentei me matar sozinho. Passei a faca, só que foi devagar aqui. Aí, ai, caramba, ardeu. Aí depois você matou ela, você tentou se matar? Depois que eu matei ela, aí que eu cortei o pescoço e cortei os pulsos. E daí eu fiquei ainda deitado que eu ia morrer junto com ela, mas daí não deu certo. Mas você matou ela no dia 25 de dezembro, né? Isso, no dia E você 20. tentou se matar quando? Logo depois? Depois, logo em seguida, com a mesma faca em seguida. E aí, que dia que você procurou o bombeiro para No dia 26, cedinho. outro dia? Aham. Você foi até o bombeiro pedindo ajuda? Não, eu fui na delegacia me entregar e pedir ajuda. Na verdade, fui me entregar, né? Pedir ajuda não tinha mais o que fazer o que, nada. É isso. Fui andando devagarzinho, parando, fraco. Tem algo mais que você quer acrescentar, José, em sua defesa? Sim, só que eu nunca pretendi fazer isso e que ela. Mas foi tipo juntando as coisas assim, ó, que ela foi me revoltando, que me fez perder o melhor emprego que eu tinha. Tentei dar uma vida para ela, como muitas amigas nossas falavam. Caramba, ela tem agora. Ela tá bem. Falando, não, quem tá bem é eu, pô. Porque eu sei que ela já sofreu. E eu não pedi para Deus uma santa, não. Eu queria que fosse essa pessoa mesmo. Sofrida, mas que agora chegasse perto de mim e que ela olhasse para trás e ver o tanto que ela já sofreu, o tanto que eu também já sofri. Agora vamos valorizar os dois agora e vamos seguir para frente. Aí falam que ela gostava muito dos filhos dela, como que ela gostava dos filhos dela, que nós morávamos na 3 e os filhos dela na 3, a filha dela mais próxima morava sempre só com a mãe dela, não saía de lá, que ela não ia buscar. Muito difícil. Dava dinheiro para as meninas, presente? Dava. Mas era dando um presente e saindo fora. E o filho dela mais novo, ela largou o menino ainda bem pequeno. A outra menina que morava no privê, que foi criada pelas pessoas desconhecidas. Mas isso não diz muito a respeito do Assim que eu Ministério queria. Público. O Ministério Público você não tem interesse em responder? Sim, senhor. Defesa? Sim, Excelência. Seu José, Senhor. antes de tudo, explicar aqui que a gente não está aqui para justificar o que o senhor fez, tá? Sim, senhor. Então, mas é preciso a gente levar aos jurados aqui toda a sua história de vida, né? A sua história de vida, eu acho que é importante aqui o senhor contar. O senhor nasceu em que cidade? Eu nasci em Codó, do Maranhão. O senhor nasceu na roça ou nasceu na cidade? Nasci na roça, senhor, no interior. Certo. O senhor trabalha desde quantos anos? Acredito eu que desde os 8 anos de idade. A primeira vez que eu me vi trabalhando já. Trabalhava com o que lá na roça? Na lavoura mesmo. Plantando, colhendo, ajudando meus pais sempre. Certo. O senhor saiu de casa com quantos anos, da casa dos seus pais? Isso, dentro da casa dos meus pais. Saí com 16 anos quando eu casei. O senhor casou com uma mulher, ela tinha quantos anos na época? 18 anos, senhor. 18 anos. Com essa mulher, o senhor teve filhos? Os meus 3 filhos são com elas. O senhor teve 3 filhos com ela. Isso. O senhor morou no Maranhão até que idade? Até os 27 anos, quando eu vim Até pra os cá. 27 anos. Já foi preso no Maranhão, processado? Não, O senhor. senhor sempre trabalhou no Maranhão? Sempre trabalhei, senhor, em todo lugar por onde eu passei. Então o senhor não tem nenhuma passagem criminal no Maranhão? Não, senhor. Ok. O senhor veio para cá, para Brasília, o senhor já falou, disse que tem 16 anos que está aqui, certo? A sua mulher veio também, o senhor veio fazer o que aqui, como é que foi? Eu vim para trabalhar, primeiro eu vim sozinho, depois de 6 meses minha mulher veio com meus filhos, com meus 2 filhos, nós só tínhamos 2. Só tinha 2. Isso, ela veio, a gente ficou morando lá no Sobradinho, que era um setor de chácara lá no Sobradinho. Eu cuidava dos meus 2 filhos na chácara, cuidava da chácara, tomava conta dos meus filhos,
E minha mulher trabalhava com os patrões. Então a gente só se via de 15 em 15 dias. Daí, passados 6 meses, minha mulher já estava Então, grávida. só um instante. O senhor ficava na chácara com seus 2 filhos Com meus 2 filhos, sim, e senhor. sua mulher, essa mulher que é a mãe dos seus filhos, trabalhava na casa dos patrões, é Na isso? casa dos meus E ela patrões. dormia lá, era? Dormia lá, isso. Aí só E ia pra lá de aonde é 15 que era a dias. casa dos patrões? No Bandeirante, senhor. No Bandeirante. E a chácara em Sobradinho. Em Sobradinho, Certo. correto. Então ela só ia final de semana para casa. Isso, só de Tá. 15 em 15 Pode dias. continuar. Daí minha mulher, depois de passados 6 meses, minha mulher engravidou de novo da terceira filha. Aí ela ficou, quando a barriga estava grande, né? Aí ela ficou com medo, falou que a gente não conhecia muita gente aqui, não conhecia ninguém. Falou, caramba, vai. Aí, né, negócio de jornal, falava que o pessoal, o médico não tinha cuidado bem da pessoa, matava e tal. Ela falou, não, eu vou pra onde minha mãe, que a gente não conhece ninguém aqui. Eu falei pra ela, olha, tu sabe que eu dou conta, velho. Eu já cuidei de mulher de resguardo, eu dou conta. Minha mãe me ensinou, eu dou conta. Os patrão falou, se precisar, a gente dá conta, a gente dá o suporte que for necessário. Ela falou, não, eu vou embora mesmo. Aí tá, a gente arrumou, ela foi e voltou pra lá. A gente só separou porque ela voltou, mas sempre a gente tinha contato, se conversava. Passou um tempo sem eu falar com eles que eu tava, né, sem celular, não me importava muito não, que eu tava sozinha, ela tinha saído recente. Aí depois disso a gente foi se comunicando de novo, aí eu mandava sempre dinheiro quando eu podia. Certo. E aí o senhor começou a se relacionar com outras pessoas aqui depois de um tempo. Depois de um tempo, O senhor foi preso, processado por ter feito algum mal a essas outras mulheres? Não, senhor. Nunca Não. fui em delegacia, senhor. Nunca passei por lugar nenhum assim. Certo. Foi dito aqui que o senhor teve uma relação com uma vizinha lá da localidade, citado pela testemunha, e que o senhor a agredia. Isso é verdade? Não, senhor. Como era o nome dessa pessoa? Dessa mulher que o senhor se relacionou? Ah, antes da Patrícia, Leila. Leila. Isso. Certo. Foi dito aqui que o senhor agredia a Leila, mas que ela não dava mole. Como era a relação do senhor com a Leila? A minha zanga com ela é porque ela pegava o meu dinheiro e depois ela me emprestava. Quando eu não tinha mais dinheiro para comprar meu cigarro, tomar uma dose, uma coisa, ela me emprestava meu dinheiro a juro para mim. Além dela roubar, e depois me emprestava a juro. Aí dessa mulher, eu fugi dela, deixei tudo para trás, peguei meu uniforme e vivi no mundo. Fui, aluguei uma casa do O senhor deixou esse imóvel aí com ela com ela e foi. O senhor, nessa época, o senhor trabalhava e com a sempre Leila. trabalhando, já O senhor trabalhava trabalhava com o quê? já estava de porteiro já, senhor. De porteiro. 5 anos trabalhando de porteiro. Certo. E depois da Leila, o senhor conheceu e passou a se relacionar com a Patrícia. Depois da Leila, 2 anos, mais ou menos 2 anos, ou alguma coisa mais do que isso. Aí comecei a me relacionar com a Patrícia. Certo. Como é que o senhor conheceu a Patrícia? A primeira vez de tudo. Quando a gente se conheceu, foi assim, bem, ela vendendo as coisas dela, e eu sempre nos barzinhos ali por perto, que eu não gosto de sair pra longe, não gosto de também estar muito no meio de muita gente. Ela vendendo as coisas dela. Aí ela me Vendendo oferecia, que coisas? tipo roupa, blusa de frio, cueca, essas E ela coisas. comprava isso aonde para vender? Ela era 5,5, senhor. Consta no processo realmente que ela tem 11 passagens por 155. Ela lhe falava sobre isso? Ela me falou isso e eu não gostava do jeito que as pessoas tratavam ela. Ela dizia que tinha quantas passagens ao senhor? Ela falava pra mim que já tinha rodado já 19 vezes. Mas 19 vezes. era, quando ela era ainda... Ela O não tinha... senhor já chegou a acompanhar ela em algum momento desse da prática desses delitos? Não, senhor. De participar, não, senhor. Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser aí. Porque a defesa tem que se calar aqui, não pode falar nada. Tudo aqui influencia, doutor. Eu vou pedir, o julgamento é em relação ao José, em relação... Sim, doutor, mas a gente está tratando da vítima. Tem questão de privilégio a ser tratado. E aí, como é que eu faço? Doutor, se ela tivesse... Não, isso não é problema que tá. Eu vou pedir para não trazer isso aos dados. Respeito. Hoje não vai ser exposto aqui a folha de passagem do rapaz. Sabe por quê? Porque ele não tem. Pode continuar, doutor. Só vou pedir para... O senhor pode constar o que o senhor quiser, doutor. A defesa não vai se calar. Doutor, pode continuar as perguntas. Peço que, em relação aos fatos, não em relação à vítima. Aí, se a vítima tem passagem, não tem, não vai ser... Certo. Vamos lá, seu José. Então, ela trabalhava formalmente? Isso.
a Patrícia trabalhava? Não, ela só fazia isso. Só- Certo. Em relação, quando o senhor conheceu a Patrícia, ela já tinha os 6 filhos? Já tive 6 filhos, já, senhor. O O, mais seu- novo tinha 5 anos. o mais novo tinha 5 anos. Isso. Ela criava algum deles? Não, senhor. Não criava nenhum Não. deles. O senhor sabe dizer se eram com os mesmos pais ou era com pais diferentes? Doutor, não, a pergunta está indeferida. Não tem nenhuma relevância para o julgamento se a vítima tinha filhos com um pai diferente. Doutor, Pergunta indeferida, agora doutor. o juízo vai ficar coagindo a defesa, o que a defesa pode perguntar, o que não pode perguntar? Doutor, a pergunta é indeferida. Ah, mas isso aí está no processo, a gente fala, a própria familiar fala no processo, respondendo perguntas do Ministério Público. Então vamos lá. Por que começam as discussões entre o senhor e a vítima? Senhor, acredito eu que pela ela me ver assim, do meu jeito, sempre só não me importava com o mundo de crime, isso aí não me interessava. Aí ela sempre queria me tirar, né? Ela sempre gostava de gritar o nome dela bem alto, assim, às 2 horas da manhã. Até os noiados já sabiam já o nome dela. Que eu era um Zé Ruela, que era um Zé Mané, que eu tinha que aprender a virar homem, tinha que puxar a cadeia para virar homem, que eu não era o creme, era o creme. Certo. E em relação às brigas, às discussões, às agressões físicas, começam por qual razão? Por essas razões de traição, que eu falava para ela que não era necessário fazer isso, que ela não era amarrada a mim, eu que já conhecia ela assim, sabia da história dela. Se ela quisesse voltar a viver a vida dela, ela falava que não, que eu tinha mexido com uma mulher. E daí a gente já perdia a cabeça e os dois se agrediam. E não foi sempre, não. Isso aí foi umas 3 vezes, mais ou menos. Quando eu vi que ela gostava disso aí, eu já larguei foi mão. Aí foi daí que eu procurei a irmã dela para falar com ela. Certo. Sobre essa fala com a irmã dela, o senhor procurou a irmã dela para falar o quê? Como é que foi? Que elas me perguntaram, e aí, como é que tá o casamento? Aí eu já tava, isso aí todo mundo já tava percebendo que ela tava bem desanimada. Falei, cara, não tá bom não. Foi o quê? O que que tá acontecendo? Eu falei, tua irmã, nossa, velho, não muda não. O que aconteceu agora? Eu falei, não, agora não, sempre, meu irmão. Tô percebendo que tudo que ela já fez, ela continua fazendo. Ela me traindo, cara. Eu pensei que ela não fizesse isso. Mas será que ela faz isso mesmo ou é coisa da tua cabeça? Eu falei, ela faz isso mesmo porque foi decidido assim. Quando eu vi ela, quando a gente via ela na rua molhada, que ela dizia que era mijada, não ela, porque ela fazia, ficava com qualquer pessoa, então ela se jogava cerveja e pá. Aí depois aí aí vocês vão separar? Eu falei, acho que é melhor, mas se ela não quer separar, aí depois ela falou, não, Bento, então dá uma taca de vez em quando. Dá uma peia. Eu falei, não, isso aí é que ela quer, isso aí eu não vou fazer não, que isso aí não me vai matar minha vontade, não vai me dar prazer em nada não. Ela falou, tá difícil. E o que que tu pensa em fazer? Eu falei, só se eu matar ela. Não, louco, não faz isso aí não, que tu é doido, tu não tem passagem, não sei o quê. Não, mas eu faço isso aí, depois eu me mato. Foi essa conversa que o senhor A teve. conversa que a gente teve foi essa daí, não precisa acreditar, nem procurar na minha memória que tá aí, foi isso aí que eu conversei com ela. Como o senhor foi dito aqui hoje que o senhor proibia ela de ter celular, que o senhor proibia ela de ter relação com a família dela, com os filhos dela. Isso acontecia? Não, senhor, isso nunca aconteceu. Eu torci pra ela e quase eu falei na data certa. Ela ficava me perguntando. Porque tinha um barzinho em frente à casa da mãe dela, assim. Ela perguntava, é, Bento, amor, será que eu vou falar com a minha mãe? Será que minha mãe vai falar comigo? Falei, vai, calma, que é tudo no tempo de Deus, tudo é no tempo certo. Ela falou, não, é porque eu fico assim, eu peço a benção a ela, mas ela, olha como é que ela me trata. Eu falei, não, calma, velho. Antes do Natal vocês estão se falando, que tu vai ver. E corre o risco ainda de a gente ser convidado para passar o Natal junto com ela. Será que isso acontece? Eu falei, acontece. Nunca foi proibida, ela não tinha celular, eu deixava o celular com ela. E o filho dela, a gente pegava o filho dela, quando eu chegava do serviço cansado, a gente pegava o filho dela mais novo, que era igualzinho uma pipoquinha, a gente pegava e passava o dia correndo na rua, atrás de pipa, correndo, jogando bola, nós dois, e era nós três. Certo. E era isso. Em relação agora ao dia dos fatos, tá? Uhum. O senhor, foi dito aqui que o senhor estava no privê, Isso. certo? Uhum. Vocês foram parar lá como? Por qual razão? Quem convidou? Como é que foi? A gente foi para lá porque a filha dela mora lá, né? Criada pelos pessoal lá. Aí então como ela tinha feito 5 dela, aí ela falou, vou levar um presente para minha filha.
e a camisa lá pro fulano de tal. Eu falei, aham, leva, que merece, né? O cara cuida da tua filha. A gente foi levar esse negócio pra ele lá. Levar uma camisa pra quem? A camisa pra o. Como é que chama? O padrasto da menina, né? O pai da menina. Não, o que cria ela. Ah, o O que pessoal que queria. cria isso. Aham. Aí eu falei, ele merece, pô, tu nunca deu nada pra eles. Aí foi levar. Ele foi levar um cordão pra filha dela, tá bom, aí foi. Só que a gente foi enrolando na hora, que era pra chegar o tempo da gente ficar por lá mesmo, pra amanhecer o dia pra lá, ou pelo menos virar a noite. Aí foi quando aconteceu, quando a gente ficou lá e que chegou esse pessoal. Esse cara chegou lá. Quando esse cara chegou, que já estavam combinados, e o cara chegou. Quando ele chegou, aí mostrou lá essas máquinas e foi guardar. Quando ele foi guardar a máquina, daí Máquina é o quê? as armas que ele andava É. com duas. Eu não sei pra quê. Aí tal. Aí ela foi, ela tava. Ela tinha ido lá, aham. E ele, o bicho falou assim: aí, deixa eu te falar. Eu falei, o quê? Aí eu tirei foto tua agora e mandei foto tua pra minha irmã. E ela ficou doida pra te dar, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, tu tá louco? Se eu tô com a minha mulher aqui, tu tá falando que vai mandar mulher, vai trazer mulher aqui pra me dar? Ou tu tá querendo ficar com a minha mulher? Ele falou, não, negando é isso, não. Eu falei, e é o quê então? Se eu tô com a minha mulher aqui, que conversa é essa daí? Aí depois a mulher veio, aí eu fui lá pagar cerveja. Quando eu tô virando aqui, a mulher do bar, que ela tinha percebido alguma coisa, falou alguma coisa que eu não tenho certeza qual foi das duas palavras. Mané ou babaca, uma das duas. Mané ou babaca, a mulher falou. Eu virei as costas pra ela, tô guardando dinheiro na carteira, ela falou. Alguma coisa, eu fiquei olhando, ouvindo. Eu olhei pra eles dois, eu falei, uai, todo mundo já tá percebendo. Aí de boa, eu voltei pra lá. Quando eu cheguei lá, a mulher tava com a cerveja aqui, o cara tava aqui sentado. Até então, pra mim era tudo amigo. Aí quando eu cheguei, que eu sentei aqui, ela já pegou a cerveja, já foi pro outro lado lá. Eu fiquei olhando, aí chegou mais outros quatro caras no carro. Os bichos tudo pá, aí chegaram lá e falando, tipo querendo intimidar. Eu só olhei lá e falei, uai, tô nem aí mesmo não. Aí, de boa. Não tinha confusão nenhuma nessa hora. Só fala assim, não tô nem aí porque tem gente que porque se mostra o pau pensa que todo mundo tem medo. Não, irmão, todo mundo é homem. Aí só olhei de boa, meu assunto era com a minha mulher. Aí eu fui lá onde ela, fiquei olhando, falei, amor, vamos embora? Ela deu foi mole. E tipo, pra eu não triscar nela. Aí eu fiquei olhando, eu olhei pra situação, mas não queria acreditar que tivesse combinado aquele negócio. Aí chegou a mulher, com esse negócio, esse passado de tempo, chegou a mulher que o cara falou que é irmã dele, e não era. Aí chegou aí a mulher dando um mole pertinho de mim aqui, eu só dando atenção pra minha mulher, uai, que eu vou cuidar de uma, se eu tô perdendo é outra ali. Aí a amor foi lá de novo, amor, vamos embora. Ela que deu foi mole. Aí eu fui lá no ouvido dela, falei bem alto, assim, cheguei no ouvido dela, desgraça, vamos embora, que tu tá vendo que os caras tá querendo é ficar contigo aqui. Ela deu foi mole, não sei o quê. Aí foi que eu caí em mim, eu falei, caramba, velho. Então tá tudo combinado aqui, eu que tô sendo trouxa. Aí de boa. Aí os caras ficaram lá olhando, aí entraram no carro e foi embora. Aí ficou só nós quatro, na real. Aí de boa, aí o cara falou assim, vamos pegar a cerveja e vamos lá pra minha casa? Aí mesmo que eu não quisesse ir, eu tava com minha mulher, eu tinha que ir. Eu falei, ó, eu tenho que ir. Aí ela toda, vamos, aí vamos pegar a cerveja, aí vamos pra lá. Se quiser era tarde, que quando rapidão a gente chegou na casa dele lá, aí já amanheceu o dia, já foi lá para 7 horas da manhã, para dando 8 horas, 7 horas e tal. Aí ficamos lá. Aí já o bicho já, a minha mulher chegou e pegou um pó que tinha, um restante de um pó ainda, que ainda era muito ainda, e já jogou em cima do rack. E com as conversas velha besta lá, falando as besteiras lá. É, nós vamos tirar mesmo se acabar aqui, sem ninguém falar nada. Por isso que é conversa besta. E eu só olhando aquele negócio, sabe, vamos embora, cara, vamos pra casa, tá de boa, lá em casa tem, a gente chega, a gente arruma um dinheiro, a gente compra mais, vamos sair daqui. E ela botou o pó lá e falou assim, e vamos cheirar tudo, vamos cheirar mesmo, porque se acabar a gente falou, tu corre e compra mais. E a mulher dando um mole, sem olhar pra mulher, sem dar atenção. Aí o bicho já eu vou tomar um banho agora. Aí foi tomar banho e ficou na reta do corredor onde minha mulher ficava, que dá acesso na porta do banheiro, que ela ia ficar olhando para ele. Eu já vi aquele negócio e fui sentar perto dela aqui. Quando eu sentei perto dela, ela já saiu de perto e já foi para lá, para outro canto. Aí ficamos lá, aí eu falei, tu não vai embora não. E a mulher falou assim, isso quando ela derramou o pó aqui, a mulher falou assim, perto do cara. O cara tava em pé assim, a mulher aqui, a minha mulher aqui em pé, tinha derramado o pó. E a mulher sentada, a mulher olhou, falou, essa daí que é a mulher da foto? Aí ele só, deu pra ver mesmo que não tem postura de mulher casada. Aí eu fiquei olhando, caramba. É, dá pra ver que é uma vaca é uma vaca, tipo isso, umas palavras que eu assim, ela falou isso mesmo, uma vaca que come raiz até, que come um capim até a raiz. Eu fiquei olhando aquele negócio. E a mulher falou, aí ela levantando, eu sentava perto, ela saindo. Depois a mulher não chegava perto de mim, eu saía. Aí a mulher falou assim,
Vai ficar tranquilo que esse daí não te trai, não. Ele não tem olho pra outra mulher, não. Tu é maranhense, né? Eu falei, aham. É, eu conheço uns maranhenses que honram a calça que veste. Agora, tem uns que não vale nem a pena pegar o nome de homem. Eu só ouvi aquilo e também não estava interessado nisso, né? Eu falei, amor, vamos embora, tu não vai embora. Ela vacilou, deixou o celular aqui, do lado, eu fui, peguei o celular. Peguei, corri pra porta, falei assim, tu não vai embora, não. Ela, aí ela falou, eu não vou embora, não, sai fora, deu, foi mole. A mulher falou assim, ó, ele tá com raiva, ele tá bravo. Ela falou, que isso aí é só eu chegar em casa, eu faço o que eu quiser e pronto. Aí depois eu falei, tu não vai embora não, né? Tu vai se arrepender então. Aí saiu bravo. A mulher falou, outra mulher falou, aí saiu bravo. Aí pronto, eu fui andando do privê pra casa, fui a pé andando. Aí já tava com maldade na cabeça já, foi mal. Aí quando cheguei, umas 9h40 mais ou menos, a irmã dela fala que não encontrou roupa dela em casa. É porque eu já tinha jogado a roupa dela lá fora, com raiva dela. Aí entrei pra dentro e fui dormir. Eu fiquei lá dentro lá esperando ela e que eu acabei dormindo. Tentei fazer essa situação toda quando eu entrei pra Certo. dentro. Sobre isso aí, o senhor, antes dela chegar, o que o senhor tentou fazer? Vamos Isso, lá. quando Porque essa conversa está conturbada no processo e eu soube hoje que era um pouco diferente. Vamos lá. Boa, assim, ó. Aí quando eu entrei pra dentro de casa, aí entrei pra dentro de casa e fiquei tipo isso mesmo aqui, ó. Caramba, o que é que eu faço? Eu falei, "Ó, meu irmão, ordinário e tal, acabou com a minha vida, não sei o quê. O que é que eu vou fazer? Caralho, velho, mas matar não vale a pena, essa desgraça. Aí pá, então eu vou me matar. Aí já peguei a roupa dela, joguei tudo lá fora. Deixei tudinho, joguei tudo lá fora com cesto e tudo. Aí entrei pra dentro. Aí voltei pra dentro, peguei a faca e passei a faca em mim. Ai, caralho, velho, né? Cortou um pouco. Ardeu. Falei, tá merda, velho, não sirvo nem pra me morrer, cara. Aí fui, peguei um cabo de antena de televisão, coloquei lá fora e coloquei no pescoço e o cabo quebrou. Falei, que merda. Aí peguei uma embalagem, coloquei na cabeça e enchi um balde com água e botei a cabeça dentro do balde. Quebrei a prata, que eu não ia precisar mesmo. Aí já coloquei minha cabeça dentro da água e fiquei lá esperando. Ah, que porra nenhuma. Aí não deu bom, aí voltei pra cama. Aí fiquei deitado na cama esperando ela chegar e eu até dormi. Quando eu dormi, aí o bicho desceu ela na moto lá mais ou menos umas 2h35, porque quando aconteceu era umas 2h40 mais ou menos. Ela já subiu, já gritando. Ela subiu, chegou na porta batendo. Dan, 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 acorda! Abre a porta, José! Dan, 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 abre a porta, José da Luz, vendo que vocês estão. Bam, bam. Sei que tu tá aí dentro, abre a porta. Bam, 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 bam. Aí eu fui lá, acordei, abri a porta. Aí eu falei, ó, precisa disso. Ela já entrou. Aí entrou com a mão, na hora que ela entrou, já foi entrando e falando assim: todo mundo já tá sabendo, todo mundo já tá sabendo. Só isso, aí Aí o senhor deu as facadas, matou a Patrícia e depois tentou se matar. Aí, Como é que o senhor tentou se matar depois? quando eu terminei de matar ela, quando eu acordei assim, que eu vi, né, que eu tava cortando o pescoço dela. Aí eu fiquei, caramba, velho. Minha filha nunca mais vai querer nem falar comigo. E agora, meu irmão? Aí fui, cortei meu pescoço, aí cortei os pulsos, aí sangrou logo, foi muito e tá. Eu vi ela lá deitada no chão, eu fui, deitei do lado dela também, demorei um tempo ainda deitado do lado dela. Fiquei, aí não, vi que não morria, aí deitei na cama assim, fiquei deitado na cama. Aí eu fui apaguei. Quando amanheceu o dia que eu me mexi, que eu vi que eu não tinha morrido. Aí fui lá, me limpei todinho, aí dei uma olhada em mim, caramba, um buracão. Aí foi que eu troquei de roupa e fui pra delegacia. O E senhor foi aí? para a delegacia e chegou lá. Os bombeiros lhe atenderam? Aí quando eu cheguei lá, os polícia que me atendeu, os policial, né? Aí, pá, o que foi isso aí, meu irmão? Aí viram só isso aqui, né? Um pouquinho de sangue. Aí o que foi isso aí? Aí que eu puxei o capuz assim, e coisa, cara, o polícia voltou pra trás e falou, caralho, velho, esse bicho é louco, por que não vai morrer pra lá e tal? Aí o que foi isso aí, cara? Aí depois eu achei o pescoço, né, e falei pra ele, não, eu matei minha mulher. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu matei minha esposa. Aonde, mano? Aí eu falei, lá na 3. E quem foi que fez isso aí? Foi eu que fiz, eu mesmo, senhor. Aí já comecei a falar que eu queria morrer. Aí depois ele começou a chamar o bombeiro. Certo. O senhor falou primeiro ao policial para ele, perguntou se o senhor saísse lá, ele atirava e matava o senhor, foi isso? Eu falei pra ele, o que que eu faço pro senhor atirar em mim, senhor? Que ele queria me ajudar. Ele falou, não, só a gente não tá aqui pra fazer isso, não. Mesma coisa que o bombeiro falou, ninguém tá aqui pra tirar a vida de ninguém, não. Aí falei assim, e o que que eu posso fazer pro senhor atirar, dizer que o senhor vacilou sem querer e eu fui pegar sua arma e o senhor atirar na minha cabeça? Ele falou, que conversa é essa? Tá louco? Aqui ninguém faz isso, não. Aí foi que ele chamou o bombeiro. Certo. E o bombeiro o senhor pediu também para matar o senhor? Pedi. Eu falei, o que que vocês podem fazer de remédio que vocês têm aí ou alguma coisa pra vocês aplicarem em mim pra mim morrer?
A moça falou, não, a gente não tá aqui pra isso não. Por que que você quer morrer? Falei, moça, mas minha vida acabou, não tem mais vida mais não. Ela falou, não, a gente não vai fazer isso não, a gente vai cuidar da tua vida, a gente vai tentar salvar a tua vida. E Tá, foi isso. tá ok, seu José. Tem uma situação que eu queria que o senhor esclarecesse. Foi dito aqui que o senhor teria dito que ela teria transado na frente do senhor, né? E parece que não foi bem assim. Como é que aconteceu isso? Ah, tá. Esse daí é do dia do bingo, que ela pegou o dinheiro e foi correndo. E eu fiquei, quando eu via que ela subia a escada, aí eu falava assim, dentro de casa, eu falava, amor, entrega a chave, cara, abre essa porta aí, tu pode ir pra onde tu quiser, só abre a porta. E ela voltava de novo correndo junto com outra pessoa. Aí tal, e eu fico com o celular lá dentro, eu fiquei com o celular vendo as horas. Aí de umas 3h40 mais ou menos, aí ela foi lá, na cara dura, pegou na maçaneta da porta, não era a porta de banheiro, na porta da entrada. E só escutei ela gemendo lá com o cara lá. Tipo de propósito. Mas o senhor não viu, não é isso? Não vi, mas era ela, com certeza. Tá ok, seu José. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Se os jurados tiverem perguntas. Tem duas aqui, uma não sei se já foi respondida. De toda forma, você teve a conversa com a Ana Paula. Uhum. Qual que era a sua intenção quando você falou com a Ana Paula, questão de se matar? Tipo, senhor, de momento, assim, primeiro momento, foi uma coisa que, tipo, saiu assim mesmo, eu acho que sem até fundamento, só falar por falar. Eu não pretendia fazer isso, não. Mais uma pergunta. Dia 10, mais ou menos, Uhum. 2 semanas antes da Patrícia, tiveram muitas brigas entre vocês? Não, senhor. Não? Não, senhor. Nenhuma? Não. Uma... Não? Encerramos? Encerrados? O almoço já está aí, não? Paula, tá gravando? Paula, tudo vai ser gravado, tá? Tá bom. Fale sempre pertinho do microfone, tá bem? Tá, Em relação ao acusado, a senhora não tem nenhum vínculo de parentesco com ele, né? eu não. Nos termos da lei, então a senhora está compromissada. Se é verdade, isso quer dizer que não pode mentir, tá, Ana Paula? Ok. É crime de falsidade, tá bem? Ana Paula, confirma o seu nome completo para mim, por favor. Ana Paula Nascimento Feitosa. Você é a irmã da Patrícia, né? É, Primeiro, o Ministério Público vai te fazer algumas perguntas. Tá? Bom dia, Ana Paula. bom dia. Sei que é ruim falar sobre isso de novo, né? Sentimentos pela morte da sua irmã. Mas agora, a senhora já foi ouvida aqui, foi uma vez na polícia, correto? Sim, E uma vez em juízo. no vídeo. Isso. Olha em vídeo. Então, hoje é a terceira vez, mas hoje é perante os jurados que vão julgar esse caso aqui. Então, é importante a senhora Legal. relatar o que aconteceu para a gente, ok? Primeira coisa, quanto tempo a sua irmã... Você já conhecia o acusado, correto? Conhecia. A senhora já relatou quanto tempo eles tinham de relacionamento? Eu acho que eles tinham uns 10 meses que estavam juntos. Aí, outra vez também, 10 meses. Ele já estava morando junto há quanto tempo? Esse tempo. Esse tempo? Aham. Tá. Já conhecia ele antes dele ter Ficar com a relacionamento com a sua irmã? Conhecia. Conhecia da onde? Ele morava com uma mulher chamada Leila, na rua a 3 ruas acima da minha casa. Ele era casado com ela.
E o relacionamento deles dois também era muito conturbado pelo ciúme que ele tinha dela, Da Leila. da Leila. Como é que a senhora sabe disso? Porque ela falava para mim e, na verdade, ele queria que ela largasse os filhos dela para morar só ela e ele. Ele tinha ciúme dos filhos dela também com ela. Tá. Aí ela separou dele. Aí, a Mas senhora- eles, Ah, eles brigavam muito pelos ciúmes que ele tinha dela. da Leila. Isso, Que foi então antes do relacionamento tá com com a Patrícia. com a Patrícia. Tá? Então, depois, ele falou, a senhora falou da outra vez que a Leila não dava mole para ele. Não dava. Ela era grandona, né? Então ela caía para dentro dele, né? Ela brigava com ele também, né? Tá? Então, ele termina a Leila termina com ele e ele começa um relacionamento com a Com a Patrícia. Patrícia. Tá. A senhora já narrou aqui da outra vez, mas como é que foi o início do namoro com ele? Como é que Nossa, qual a impressão que você tinha desse no início relacionamento dos dois? dos dois foi muito legal. Ele fez muito bem para a Patrícia nos 5 primeiros meses. Ele trabalhava. Ele fez bem para ela no primeiro mês. Todo mundo ficou até feliz com ele porque ele era muito bom para ela. Mas de novembro do ano passado, eu comecei a notar diferença na Patrícia. A Patrícia já não queria mais conversar com a gente, já não ia mais lá em casa. Vivia com o olho roxo, escondendo com o cabelo, e ela não falava. Ela falava para as amigas que ele bateu nela por ciúmes de um marido dela que estava preso, que é um pai que ela tem 2 filhos com esse rapaz, chamado Marcos. E ele começou a brigar com ela quando alguém parava para falar. Ela quase não conversava mais com ninguém, porque ele não deixava. Ele era muito, se começou a ter um ciúme doentio da Patrícia, assim que sem igual. Só que a Patrícia estava decidida a separar dele. Foi quando ele começou a ser mais ignorante com ela, né? Quando foi no dia 10 de dezembro, ele foi lá em casa. Ele falou assim: eu queria conversar com você. Eu falei: pode conversar. Entrou. Ele falou: a sua irmã me traiu. Eu falei: como? Ele falou assim: ela chamou uns amigos dela para ir lá para casa, para me bater, e eu fiquei trancado dentro do banheiro. Desculpa pelo que eu vou falar. Ele falou que viu ela transando com um rapaz. E eu falei: como que você viu se você estava trancado do banheiro? E você não fez nada? E aí eu já fiquei naquela com ele, né? Falei: uma história dessa sem pé, sem cabeça, você vê as coisas e não faz nada, você fala que ela te traiu. Eu falei: me desculpa, gosto de você, mas eu conheço a minha irmã. Quando ela gosta de uma pessoa, ela gosta, e ela gosta de você, ela jamais ia fazer isso com você. Eu acho que você está criando coisas na sua mente. Tá bom, ele pediu conta no serviço dele também. Falou para mim que foi a minha irmã que fez ele perder o emprego, e não foi. Foi ele que pediu conta. E aí ele falou assim: eu estou pensando em uma coisa muito séria. Eu falei: o que é que você está pensando? Estou pensando em matar a Patrícia e depois me matar também. Aí eu falei: você não vai fazer isso. Você vai largar a minha irmã, você vai viver a sua vida. Você é um cara que trabalha, não tem necessidade de fazer isso. Você pode muito bem seguir sua vida e ela seguir a dela. Só que se passaram 15 dias. E aí eu encontrava com ele na rua, às vezes no bar lá de casa, que a Patrícia vendia, era ambulante, vendia as coisas dela e tudo era para ele, tudo era no Pix dele. O celular ela já não tinha mais, porque ele não deixava. O celular dele era para os dois usar. E ela sempre teve celular. E aí quando eu falei para ele, tudo é no nome dele, agora, Patrícia, é Pix, é tudo, tudo era no nome dele. E aí eu falei: Bento, como é que está o serviço? Ele falou assim: eu vou ser chamado. Eu falei: tá bom. Só que
no dia 25. Tá? Não é porque eu só bebo água mineral. Eu fiz um transplante tem 16 dias. Eu tenho, eu trouxe aí, ó. Tá bem ali na mesa. Obrigada. E aí, no dia 24, na véspera de Natal, eles foram para uma festa. Até então, eu achei que eles dois estavam bem, né? Tem umas filmagens deles dois na distribuidora, comprando bebida, indo para a festa, chamaram o Uber para ir. Eu sei que nessa festa, eu acho que eles desentenderam, porque ele quis vir embora e ela quis ficar. Ela queria se divertir com os amigos dela, porque ela não saía mais, que ele não deixava. Ele até trancava ela dentro de casa. E aí, foi quando ela voltou. Isso já foi no dia, na véspera já do dia 25, né? De 24 para 25, foi quando ela voltou por último. Assim, eu acho que eles continuaram bebendo. Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso com a Patrícia, porque ela era muito ativa, né? Ela nunca ia deixar ele fazer o que ele fez com ela. Eu penso que ele deve ter esperado a minha irmã dormir para dar o primeiro golpe, porque ela lutou muito com ele. Quando eu levantei de manhã cedo para ir na padaria, eu vi um carro da polícia lá. Aí a vizinha falou, é lá na casa da sua irmã. Aí eu já comecei a tremer as pernas, né? Porque eu lembrei do que ele falou para mim, que ele iria matar ela e depois se matar também. Eu falei, será que ele fez o que ele falou? Foi quando eu cheguei na casa, estava um silêncio danado. Eu perguntei para os vizinhos se eles tinham ouvido briga. Os vizinhos falaram que não ouviu. Foi quando um policial desceu de lá de cima. Eu perguntei para eles o que estava acontecendo lá em cima. Aí ele falou para mim: Você conhece o José Bento? Eu falei: Conheço. O que que a Patrícia é sua? Eu falei: Ela é minha irmã. Aí ele falou: Ela veio a óbito. Eu falei: Foi. Aí eu não acreditei que ele tinha feito realmente o que ele falou que ele ia fazer com a minha irmã. E nós estávamos até com medo porque eles queriam mudar lá para o sol nascente, lá embaixo. Então, ele ia fazer isso com a minha irmã, a gente não ia descobrir tão cedo. A gente só descobriu porque ele morava perto da nossa casa. E eu acordei de manhã cedo e vi, porque se eles tivessem mudado para o sol nascente, a minha irmã estava em estado de decomposição, porque ele estava com o plano de matar ela já. Então a senhora foi para lá e recebeu a notícia que ele tinha. Matado ela. A polícia já estava lá? Já, Ele já tinha sido preso nessa hora? já. Já. Já porque ele cortou o pescoço, eu acho que os dois pulsos dele. Acho que o bombeiro chegou e ele falou para o bombeiro que ele havia matado a Patrícia. Porque quando eu cheguei na delegacia, a delegada me contou que não sabe como ele chegou vivo. Tá. A senhora contou aqui para gente, a Patrícia tinha quantos filhos? 6, 6. né? Nenhum com ele. Tá. Como é que eram os nomes e as idades das crianças, só para os O jurados? Gabriel, eu acho que tem 27. O Gabriel deve ter uns 25. A Graziele deve ter uns 23 a 24. A Giane tem 15. A Fernanda tem 8. E o Guilherme tem 5. Como é que estão a questão da. A senhora já respondeu isso da outra vez? Da parte psicológica dos filhos. Tem A algum Fernanda está sendo tratamento? acompanhada pelo psicólogo. Ela está muito impressionada. Ela tem medo até de falar que ele vai sair. Ela pensa que ele vai chegar lá a qualquer momento. Tem um deles que mora com a senhora, né? Que é a Guilherme? Fernanda. É a Fernanda? Aham. A senhora falou, o menor é o Guilherme, O correto? Guilherme, ele mora com o pai Mora com o pai. e passa os finais de semana lá em casa.
Como é que era o relacionamento da Patrícia com eles? Nossa, ela gostava muito de ficar com a Fernanda e o Ezequiel, que são os dois menores, né? Então, ela tinha um carinho muito grande por eles, principalmente pelo Guilherme. Só que ele também tinha ciúme das crianças. Ele não gostava que ela buscava as crianças. Ele achava que ela ia falar com o pai dos meninos. Ele não queria. Ele não queria deixar ela pegar o Guilherme. A Fernanda, sim, porque a Fernanda mora com a gente, mas o Guilherme, ele quase não queria deixar, pelos ciúmes do pai pelo ciúmes do pai do Guilherme. Então, Mas ela pegava. ela pegava o Guilherme. Uhum. Ele já ficou sabendo da morte? O menor já ficou sabendo hoje da morte da Ah, mãe? ele não entende muito. A gente fala que é uma estrela. Ela virou uma estrela. Quem está fazendo acompanhamento psicológico é a É a Fernanda. Fernanda. É a Fernanda, Aham, que mora contigo. aham. É, A senhora chegou a ver a Patrícia alguma vez machucada? A senhora falou com o olho roxo? Como é que foi isso aí? Ela jogava o cabelo. Ela não queria falar para mim porque ela tinha medo de eu brigar com ele, depois eles voltar e fazer as pazes. Então ela escondia. E ela acreditava que ele iria mudar. A senhora falou que ela falou para você isso? Que ela acreditava que ele ia mudar? Ela gostava dele? Gostava. Todo dia ela postava fotos diferentes deles dois no Facebook. Dessas agressões, né? Que ele já agrediu ela até fisicamente, né? Ela registrou alguma ocorrência? Você não registrou? Não registrou com ele, não registrou. Igual eu falei, ela acreditava que ele ia mudar. Ele estimou ela de alma cebosa, minha irmã. Ele é louco. Uma pessoa ser chamada, uma mulher que ele disse que amava, chamar ela de alma cebosa. Ela fez uma mensagem, antes de morrer, ela deixou uma mensagem no espelho escrita com batom, chamando ele de que ele era o ser mais podre da face da terra, era ele, que ele era um covarde. Então, ele já estava maltratando ela já há algum tempo, porque quando eu fui entregar a casa para a dona do lote, que eu fui limpar lá, que eu tive amigos para me ajudar, porque eu não tinha coragem de ficar lá limpando, porque a casa parecia uma cena de terror. Era sangue nas paredes do banheiro, do quarto, era na casa inteira. A casa estava tudo cheia de sangue. Então, quando eu procurei as roupas da minha irmã, não tinha uma peça de roupa dela lá mais, nem calcinha. A Patrícia só andava vestida de bermuda e camiseta, roupa dele. E eu achava que ela queria para ficar mais soltinha, né? Fazer as coisas em casa. Nem as fotos das crianças eu não achei na casa dela mais. Não achei nada da minha irmã lá. Nada, só roupa dele e documento dele. Não tinha nada dela. Esse que a senhora falou que chamou ela de alma cebosa, foi para a senhora? Foi, ele falou, foi para mim. Foi nesse dia 10 aí? Não, foi um dia no bar. Ele falou lá no bar. Mas quanto tempo antes do homicídio? Foi antes dele matar ela. Pois é, mas quanto tempo? A senhora recorda? Eu Assim? acho que uns 13 dias depois. Antes. Antes, na verdade. A senhora sabe se sua irmã e ele tinham problema com o consumo de álcool e drogas? Ela gostava de beber, ele também gostava. Eles dois gostavam de usar e beber Tá? Eles usavam o quê? cocaína. Assim, a senhora falou que no outro depoimento aqui que ele estava fora de limite no uso de álcool, Ele estava fora de limite na cocaína. a cocaína. Uhum. Estava usando demais. Então, a sua irmã pegava o Guilherme nos finais de semana. Pegava E a Fernanda? também. A Fernanda quase todos os dias, que ela morava lá perto de casa, né? E a Jeane? A Giane só ia final de semana, que ela mora com os padrinhos, lá no Privé. Os outros já são maiores de idade, né? Já. Gabriel, Graziele e o Gabriel, né? Uhum.
Mas moram aqui em Brasília? Mora na Santa Maria. A Graziele, o Gabriel mora lá perto de casa e a Graziele também. É, em relação, a senhora falou que ela não frequentava mais, não conversava mais com os amigos, ele isolou ela, correto? Exato. Até É, da gente. até de vocês, Uhum. né? Perto de vocês, né? Falou que ele era no começo um excelente companheiro, né? Depois que ele demonstrou esse ciúme Agressividade. Aham. excessivo, né? Foi. Assim, mas perto da senhora, já perto, um pouco antes do assassinato, né? A senhora presenciou alguma agressão? Antes disso, teve um bingo lá perto de casa. Eles estavam jogando e bebendo. Foi quando ele deu uma crise de ciúmes lá no bingo. Falou que ela estava dando mole para um senhor. Aí ele brigou com ela lá. Essa foi uma das penúltimas, uma das brigas que a gente viu, né? Que era o bingo, era pertinho de casa. A senhora chegou depois, depois dessa. Ele falou que iria matá-la e suicidar 10 de dezembro, correto? Foi. Tá. A senhora chegou a conversar com a sua irmã, aconselhar ela de largar ele? Não, eu não falei porque no dia 10 de dezembro teve um chá de revelação da minha outra irmã, que ela estava grávida. Quando eu passei por lá, eu ainda gritei ele. Falei, Bento, eu tô indo, porque eu fiquei naquela com ele porque ele falou que ia fazer. Quando eu vi a minha irmã estava bêbada, lúcida. Aí eu não falei com ela. Aí eu escutei bem na hora que ela falou assim, que eu estava passando, eu escutei ela gritando e falando para ele: até minha família você está colocando contra mim. Foi a única coisa que eu escutei. Aí também, no outro dia também, a Patrícia ficou assim lá em casa. Eu não cheguei a comentar sobre isso, porque eu achei que o Bento falou por falar. Eu achei que era só um momento de raiva que ele estava falando, que ele não estava falando sério. E eu também nunca pensei que ele ia fazer isso. Correto. Quando eles pegavam a criança para passar o final de semana, como é que era? A Ah, senhora- era tranquila, a Patrícia era uma boa cozinheira e ela amava muito o Guilherme. O Guilherme era apaixonado, ele era um menino muito imperativo, né? Ela gostava muito de fazer as comidinhas dela, ficar perto dele. Era um momento que ela tinha, né? Um momento bom. ela morava perto da senhora, né? É, eu moro no conjunto H e ela morava no conjunto G, uma rua de frente para a outra. A senhora falou que então antes ela tinha celular, Tinha, né? E fazia as coisas dela, o Pix, tinha tudo. ela era ambulante, pegava, né? Aham, E mais recente, ele tirou o celular dela. foi. Só usava o celular dele. E só era o Pix no nome dele. Tudo era com ele. É, mais alguma coisa que a senhora queira relatar aqui para os jurados aqui, para a gente, que eu não perguntei? Não, só isso. Só peço que vocês analisem direitinho, ver como se eu fosse uma irmã de vocês, pela parte que ele foi muito covarde com a minha irmã, que ela não merecia. Eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus, ele deu e ele pode tirar. Acho que ninguém podia tirar a vida de ninguém. E minha irmã queria viver, e muito. Ela gostava de viver do jeito dela. Ela adorava viajar. Ela viveu muito. Ela viveu do jeito que ela gostava de viver. Ela amava viver a vida dela. Obrigado. Defesa? Sem perguntas, Excelência. Não, tem pergunta? Se o jurado tiver para levantar a mão. Tem pergunta? Tem uma pergunta? Escreve para mim, por favor. Quantos que ela tinha? 45.
Encerrado. Está dispensado. Muito obrigado, tá bem, Ana Paula, por ter comparecido, tá bem? Confirma seu nome completo, por favor. Kelly Cristina Machado Vieira. Kelly, tem algum vínculo de parentesco com o José da Luz? Não, Então, no seu letra compromissado de dizer a verdade, tá? Isso quer dizer que não pode mentir. Mentir em juízo é crime de falso testemunho, tá bem? certo. Primeiro promotor, eu vou te fazer algumas perguntas. Bom dia, Kelly. Bom dia. Obrigado pelo comparecimento. A senhora foi... queria que a senhora relatasse como é que a senhora foi acionada. A senhora chega na delegacia, chegou a conversar com o acusado, correto? Correto. Prestou o atendimento a ele. Então, narra para os jurados, por favor. Já ouviu o depoimento da senhora? Outra vez a senhora já prestou depoimento aqui, mas os jurados não ouviram. É a oportunidade deles terem contato com a prova. Então, primeiramente, faz um relato livre do que a senhora tomou conhecimento, por favor. Tá bom. A gente trabalhou dia 26 de dezembro, fomos acionados pelo quartel, bradou bem no início do plantão, era mais ou menos 7 e pouco, na 15ª. O que bradou pra gente é que era uma tentativa de suicídio que tinham cortado os pulsos. Então, quando a gente chegou lá na 15ª delegacia, ele estava sentado no chão, ali dentro mesmo. A gente viu os pulsos cortados, foi um corte bem profundo, tinha lesionado o tendão mesmo, tinha perdido até o movimento dos dedos da mão. O que eu achei estranho ali é que, conversando com ele, tinha muita secreção perto do pescoço, parecendo aqueles pacientes que é traqueostomizado, que eles têm muita secreção. Então, ele estava com uma blusa de frio, gola alta, não dava para ver o corte ainda. Então, eu abaixei a gola dele para ver se era um paciente traqueostomizado, e aí, quando eu vi, tinha um corte bem profundo no pescoço. Só explica para o jurado o que é traqueostomizado. Ah, tá. Desculpa. Traqueostomizado é aquela canulazinha que fica no pescoço, paciente que às vezes não consegue respirar direito, e aí coloca uma cânula bem assim no pescoço para conseguir melhorar a respiração. Então, eu pensei que ele tinha isso. E aí, quando eu realmente baixei a gola, o que a gente percebeu que tinha um corte muito profundo no pescoço. Não tinha mais sangramento, então eu achei muito estranho não estar sangrando ali o local e nem estar sangrando o pulso. E pedi para o meu canga, canga é a pessoa que eu trabalho junto, né? Para a gente poder avaliar os sinais vitais dele, porque eu achei muito estranho ele estar conversando comigo na situação que ele estava ali. Quando a gente olhou, os sinais estavam todos normais, pressão normal, saturando bem, o batimento do coração estava tudo normal. E aí eu comecei a questionar ele o que tinha acontecido, porque não tinha mais sangue ali que dava para a gente saber que não tinha sido naquele momento aquele corte. Aí ele contou para a gente que tinha sido no dia anterior, que ele queria morrer. Inclusive, ele pediu para a gente fazer alguma medicação para matar ele. Aí a gente fui perguntando a ele, não, então foi no dia anterior, você estava sozinho, por que você não procurou ajuda, não chamou um socorro? Aí ele, não, porque eu quero morrer. Aí eu falei, você estava sozinho? Ele, não, eu estava com a minha esposa. Eu falei, e sua esposa viu que você tinha se cortado, estava tentando suicídio e ela não chamou o socorro? Aí foi quando ele confessou pra gente, falou, não, é porque eu matei ela. E aí o que a gente achou muito estranho é que ele foi muito frio na palavra dele nesse sentido de falar. E aí no início eu nem processei direito, aí eu perguntei o quê? O que aconteceu? Aí ele, não, eu matei ela. Eu falei, ela tá onde? Ah, tá lá na minha casa. Aí foi quando a gente pediu pra gente se aproximar mais da gente, a gente falou que ele tinha confessado o crime e para eles poderem ir lá na casa para poder verificar, mas pelo que ele falava, dava para ver que era verdade. E aí foi quando a Polícia Civil foi na casa, né? A gente continuou o atendimento dele ali, levamos primeiramente para o Hospital da Ceilândia. Chegando lá, um médico pediu para a gente contrarregular. Contrarregular é tipo ligar para o médico regulador para poder encaminhar para outro hospital. Seria para o hospital de base, porque lá tem especialista de cabeça e pescoço. Aí a gente levou ele para o hospital de base, aí durante o caminho o transporte dele, a gente foi conversando com ele e ele confessou pra gente como é que tinha sido. Aí o que ele, assim, o que a gente sabe é o que ele falou pra gente, né? E aí o que ele contou pra gente é que ela já tinha traído ele uma vez, que ele tinha perdoado, e aí na festa, no caso, né, na virada do Natal, 24 para 25, eles tinham saído, eu não lembro para onde que eles tinham ido, mas que eles tinham saído e eles estavam bebendo. Aí ela começou a beber e, segundo ele, ela começou a dar em cima de outras pessoas na frente dele
e que ele pediu para ir embora. E ela não quis ir. Aí ele foi embora sozinho para casa e ela ficou. E aí no dia 20, isso no dia 24 para 25, no dia 25 de manhã ele relata que começou a tentar suicídio, que ele queria se matar. Aí ele tentou primeiro enforcado com um fio, mas esse fio quebrou. Aí tentou cortar os pulsos, tentou cortar o pescoço. E aí, quando foi mais ou menos por volta das 14, 15 horas, ela chegou em casa. Eu lembro que ele falou várias palavras, mas eu não vou lembrar exatamente as palavras. Uma que ficou mais assim, que chamou mais atenção era seu mané. Então, tipo, ela falou várias palavras quando chegou assim. E aí ele falou que como ele já estava tentando suicídio, ele já estava mais transtornado. Ele estava com uma faca próxima e aí ele começou a esfaquear ela. Aí o que ele falou pra gente é que ele esfaqueou o tórax, o abdômen, e que ela não, que é o peito, a barriga. Aí ela não morreu, tentou afogar ela num balde, aí não morreu, e aí, por último, ele cortou o pescoço dela. E aí foi isso. Mas na outra relato da senhora, ele falou que a questão do pescoço, que ele teria cortado o pescoço depois que ele mata ela, é isso? O que deu a entender na conversa dele é que de manhã ele tinha tentado, mas eu acho, eu vou falar o que eu acho, que o que a gente percebeu é que foram vários cortes, não foi um único corte no pescoço. Então, provavelmente ele devia ter feito algum corte mais superficial pela manhã, e aí teve a questão da corda, então deve ter ficado alguma marca ali. E aí, depois que ele matou ela, ele continuou tentando se matar e aí foi aprofundando o corte. Para quem viu as fotos, foi um corte muito profundo. Dava para ter comunicação ali com a faringe, que é esse, como se fosse esse ossinho que passa aqui. E que quando ele levantava o pescoço, a gente conseguia ver por dentro. E ele tinha lesionado corda vocal também. Então foi algo muito profundo e que chamou bastante atenção da gente, inclusive da equipe médica, por ele estar vivo ainda. E sem nenhum sangramento. Sem nenhum sangramento. Aí ele falou pra gente que ele tinha tomado banho. Que a gente perguntou, tá sem sangramento nenhum. Aí ele falou que ele queria morrer, então ele tentou isso. Eu não sei se ele desmaiou ou não, mas no outro dia, ele fala que ele acordou no outro dia e viu que ele estava vivo. E aí foi quando ele procurou a 15ª. Ele até relata que teve que parar várias vezes durante o caminho, porque estava sentindo muito fraco. E ele procurou a 15ª para confessar o crime, e ele fala pra gente que quando chegou na 15ª, ele mesmo pediu a gente matar ele também. Então você vê que ele queria morrer. Inclusive, foi a primeira coisa quando a gente chegou, ele pediu pra gente fazer medicação para ele morrer também. Então, só para deixar claro, esse atendimento da senhora foi no dia 26 pela manhã. 26 pela manhã. E ele relata que matou ela no dia No dia 25 de tarde. Isso. E a senhora relatou aqui que como é que estava a questão. Ele falou que ele fez um relato frio. É a questão, assim, porque da mesma forma que ele estava conversando com a gente de tudo o que aconteceu, no momento que ele confessou que tinha matado ela, né, na hora que eu perguntei se ele estava sozinho, ele falou que não, que estava com ela, e eu falei, ai, como que ela não acionou o socorro? Aí ele falou, não, eu matei ela. Foi muito natural, assim, a fala dele, e tanto que chamou a atenção da gente essa questão de ele não ter expressado algum outro sentimento, ou talvez exaltado um pouco na fala. Aí, nesse momento, ele aparentava estar sob o uso de álcool ou drogas nessa hora? Não tinha odor etílico, não tinha característica. Ok. Mais alguma coisa que a senhora quer relatar, que eu não perguntei para os jurados aqui? Não. Não. Muito obrigado, então. Certeza. Sem perguntas, Não excelência. tem pergunta, se algum jurado tiver. Tem pergunta, encerrado. Kelly, muito obrigado por ter comparecido. Também está dispensado, tá bem? Boa tarde. O Jonathan, não é isso? Isso. Bombeiro também? Bombeiro. Ah, tá. Jonathan, confirma o seu nome completo, por favor. Jonathan Wallace Furtado de Oliveira. Você tem algum tipo de parentesco com José? Negativo. Com o sendo da lei, está compromissado a dizer verdade, seu cliente fala testemunho, sai público. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo comparecimento. O senhor prestou socorros para o acusado junto com a bombeira Kelly, né? Correto? Positivo. Então, faça um relato livre para a gente inicialmente. Como é que vocês foram acionados? O que vocês constataram na hora? E como que você procedeu o atendimento dele, por favor? Bom, inicialmente fomos acionados, se não me engano, no dia 26 de dezembro, pela manhã, no início do plantão,
fomos acionados à 15ª DP, Delegacia de Polícia ali na Ceilândia, para uma tentativa de autoextermínio. Parece que um cidadão tinha chegado lá com um corte nos pulsos. Esse foi o relato inicial que chegou para a gente. Chegamos lá, constatamos que tinha um paciente lá, realmente com corte nos pulsos, só que ele estava deitado no canto da sala ali, né, da entrada ali, da delegacia de polícia. Aí os agentes apontaram, a gente foi lá fazer o atendimento, realmente vimos que tinha cortes nos pulsos, já começamos a fazer o primeiro atendimento. E ao falarmos com o paciente, né, e se fomos atender, vimos que ele estava também com um corte profundo no pescoço, uma laceração importante. E aí começamos a avaliar de uma outra maneira, pegamos mais materiais, começamos a ver sinais, conversamos com ele, e ele informou que ele mesmo tinha feito aquele corte no pescoço, na tentativa de autoextermínio. Tanto é que os cortes no pulso também foram significativos, bem profundos. Aí vimos que não tinha sangue. Aí falamos, mas isso não foi agora. Ele, não, foi ontem. Ontem eu tentei fazer isso e como eu não consegui, eu vim para cá. Aí a gente, mas você mora sozinho, né? Perguntamos algumas coisas. Fazemos algumas avaliações para saber determinar o que aconteceu de fato. E ele informou que ele não morava sozinho, morava com a esposa. Eu falei, mas... Aí a Cabo Kelly até perguntou, mas sua esposa não viu isso? Ninguém viu isso? Aí ele, não, ela tá morta. A gente, mas como assim? Ele, não, eu matei ela. A gente falou, chamou os agentes e falou, vocês sabem que ele matou a esposa e tal? E aí eles ficaram impressionados também, eles não entenderam na hora. E perguntou o endereço e tal, aí eu falei a ele mesmo passou o endereço, falou tudo, tava com a chave no bolso, entregou a chave. Aí informou que tinha matado a esposa e tinha tido uma confusão, não sei, do dia 24 pro dia 25, se não me engano. Aí dia 25 ele foi embora para casa sozinho. Posteriormente, quando ela tentando se matar já, no dia 25. No dia 25, mesmo com essas tentativas falhas, né, dele tentar se cortar o pulso, tentar cortar algumas coisas, ele tentou se enforcar também, não conseguiu. Acho que a corda ou um fio, parece que quebrou. Aí quando ela chegou à tarde, ela viu aquela cena toda, eles entraram em vias de fato, e ele pegou a faca, que estava, parece, próxima, e acertou algumas facadas nela. Ela não tinha ido a óbito no primeiro momento. Isso, relato dele, né? Ele relatando pra gente. Falou que ele não tinha ido a óbito no exato momento, tentou, se não me engano, afogar ela no balde. E, por último, cortou o pescoço dela e também fez o mesmo com ele. Só que com ele não teve êxito. Aí, como ele viu, aí ele acabou desmaiando, se não me engano. Dormiu lá, não sei. Aí no outro dia de manhã, quando ele viu que ele não tinha ido a óbito, ele tomou banho, lavou-se, trocou e foi até a delegacia se entregar. Aí quando ele falou que parou algumas vezes no meio do caminho, tentou, aí quando chegou lá na delegacia, porque a gente até estranhou, por causa da distância, né? Assim, são uma quadra e meia, mais ou menos, da delegacia, mas mesmo assim, com a quantidade de sangue que ele tinha perdido, né? Aí vimos que ele falou, não, vim parando, cheguei na delegacia, cheguei aqui e perguntei para os agentes, se eu sair daqui, vocês me matam? Aí os agentes não entenderam, mas viram os cortes no pulso. Por ele estar com a blusa de gola polo, acabou que o pescoço não ficava tanto em evidência. E para ele falar com exatidão, ele tinha que abaixar um pouco mais o pescoço, porque se ele levantasse, o corte ele era bem significativo das duas laterais aqui. A parte frontal todinha estava exposta. Então acabava que a compreensão não era ideal. Aí eles não entenderam, eles viram os cortes nos pulsos. A vítima o paciente, né, que a gente foi atender na hora, o acusado foi lá pro canto da sala, já deitou lá, aí eles já acionaram a gente. E foi esse relato que ele passou. Então, mas ele, assim, tanto no pescoço quanto nos pulsos, não tinha mais sangue nenhum. Não tinha mais sangue. Nem na roupa, nada. Não. Então, assim, ele falou que tomou banho para ir para... Ele tomou banho, né, trocou as roupas, trocou as vestes, né, tava com outras vestes, e foi pra lá. E ele relata que ele tinha matado ela no dia anterior. No dia anterior. Tinha tido essa briga, né, em vez de fato. Aí ele efetuou algumas facadas e, além disso, tentou no balde e depois, posterior, cortou o pescoço. A facada, tentou afogar no balde e depois cortou o pescoço. Isso. Tá.
O estado anímico dele, como é que estava assim, emocionalmente? Ele estava abalado, estava frio, estava o quê? Então, isso foi uma das coisas que a gente, assim, sinceramente, eu sou socorrista, CBMDF, e não, tem muita coisa que não mexe comigo, né? Não. Só que o estado dele frio, na hora de falar isso, até espantou a gente falou, olha, você matou uma pessoa, como assim? E ele explicou depois. Posteriormente, tinha matado a esposa e tinha tentado se matar. Só que nem os agentes tinham entendido essa parte da história, tanto é que quando eles escutaram isso, eles até levaram um susto e foram lá, né? Averiguar. Ele aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas nessa hora, não? Não. Não? Ok. Mais alguma coisa que eu quero relatar, que eu não... Jurados aqui? Não. Ok, sem mais, excelência. Tem pergunta? Tem perguntas, excelência? Não, tem perguntas. Eu te espero. Tem perguntas? Encerrado. Muito obrigado por ter comparecido, por dispensar, tá bem? Vou ficar conversando com ele. Tempo já? Lá vai ele, lá vai ele. Esse pilantra aí, ó, esse careca safado aí. Tá se escondendo esse pilantra aí, ó. Manda prender esse patife. Esse baixinho aí, esse cara de safado, hein? Pilantra. Rapaz, esse baixinho tem cara de corno mesmo, esse safado.